Se você colocasse um alimento comum dos mercados na frente do seu bisavô, ele reconheceria como um alimento de verdade? Isso parece uma pergunta muito simples, mas revela muitos problemas muito importantes da modernidade. Hoje, grande parte das pessoas consomem alimentos que antigamente ninguém conhecia, mas isso não é só um problema cultural, mas sim um problema biológico. E hoje a gente vai falar sobre isso. Se você não me conhece, eu sou a Evelyn Guerra, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre epigenética, longevidade, nutrição, saúde, e para você ficar por dentro disso tudo, continue aqui comigo. O ser humano moderno, ele existe há 200 mil anos e durante todo esse tempo a gente sempre consumiu carne, ovos, peixes, vegetais, frutas, ou seja, 99% da história humana, nossa fisiologia foi adaptada a uma alimentação natural, proveniente realmente da natureza, da caça, da plantação, de tudo aquilo que Deus nos dá. Agora, os alimentos ultraprocessados, eles estão na nossa história de 50 a 100 anos atrás. Isso não dá tempo nem 1% da nossa vivência aqui na Terra. Agora é um ponto para a gente pensar, será que o nosso corpo está adaptado? Será que ele recebe bem esse tipo de alimento que é ajustado, que é ultraprocessado, que é moldado? A verdade é que o nosso metabolismo não teve tempo ainda de se adaptar a esse tipo de alimento. E é por isso que muitos problemas atuais metabólicos vêm aumentando na humanidade. E aí muitas pessoas se perguntam, por que quantas pessoas hoje em dia têm diabetes? Será que isso é um problema que o meu bisavô, aquelas pessoas de antigamente sofriam? Colesterol alto, muitas alergias, doenças autoimunes, até mesmo crianças com diabetes, crianças já com problemas crônicos de doenças muito agressivas, a taxa de crianças com autismo, TDAH, tudo isso tem influência muito grande na nossa alimentação atual, que se alterou de 50 anos para cá. E aí muitas pessoas podem se questionar, mas antigamente também tinham muitas mortes de infecção, de problemas virais, problemas bacterianos. Graças a Deus a gente teve uma evolução muito boa nessa parte medicinal, mas se esquecemos e deixamos de lado uma parte natural nossa, fisiológica nossa, que é justamente a parte da alimentação. E aí os problemas metabólicos apareceram. E não só isso, porque com o aumento da inflamação veio também a compulsão alimentar, a fome o tempo todo, a vontade de beliscar o tempo todo, a resistência à insulina, a desbiose, a desregulação hormonal, coisas que antigamente a gente não tinha. E aí entra a dieta ancestral. E vocês provavelmente já me viram falando no Instagram sobre a dieta ancestral. E aí as pessoas se perguntam, mas o que é isso? Será que é uma lista de alimentos específicos? Será que é uma dieta específica, restritiva? Como é que se faz essa dieta ancestral? A verdade é que a gente tem uma resposta muito simples a isso. A dieta ancestral nada mais é do que uma alimentação realmente natural, proveniente realmente da natureza, de carne, ovos, peixes, vegetais, frutas, tudo aquilo que não é alterado pela indústria. São aqueles alimentos que poderiam ser reconhecidos pelos nossos avós, que se você voltasse no tempo, você iria ver na mesa ali dos seus avós. E o mais engraçado é que alguns desses alimentos que estavam lá na mesa dos nossos ancestrais, dos nossos bisavós, eles foram colocados na atualidade como os perigosos, como por exemplo, a carne vermelha, até mesmo a manteiga, a banha de porco. E sabe o mais interessante ou preocupante? É que isso foi substituído pelos óleos vegetais, os óleos hidrogenados, aquele óleo de palma que está escondido naquela sua bolacha, naquele biscoito creme crack, na bolachinha de maisena. Todos esses óleos são aqueles que trazem a inflamação nos seus vasos sanguíneos e são eles os grandes geradores das placas de ateroma, que na atualidade esses problemas cardiovasculares foram colocados como consequências de uma alimentação rica em carne, uma alimentação que tenha manteiga, que tenha banha, mas na verdade é pela inflamação gerada por alimentos ultraprocessados. E hoje em dia muitos estudos já estão comprovando essa parte. Os alimentos naturais, os provenientes da natureza, aqueles que são feitos para o nosso corpo, eles têm 3 características muito importantes que os alimentos ultraprocessados não têm. O primeiro é a matriz alimentar. A formulação do alimento, ela é completa. O segundo ponto é a densidade nutricional. As calorias de um alimento, ela não é vazia. Ela tem ali os seus nutrientes, os seus polifenóis, tem ali as suas vitaminas, tudo aquilo que o nosso corpo vai utilizar. E o terceiro ponto
ponto é a complexidade natural. O nosso corpo realmente identifica cada ponto, porque em toda a nossa vida na Terra, a gente teve contato com esses alimentos. Então, o que seria a matriz alimentar? A matriz alimentar é tudo aquilo que constitui um alimento. Como, por exemplo, um alimento, uma maçã. Ali na maçã você não vai ter só hidrato de carbono, você vai ter polifenóis, você vai ter nutrientes, vitaminas, vai ter fibra. Agora, vamos utilizar um biscoito como exemplo. Um biscoito ele vai ter hidrato de carbono, pode ter algumas vitaminas provenientes talvez de um ovo, talvez de um leite, talvez de algum ingrediente, mas é em quantidades muito pequenas que o nosso corpo vai receber muito mais caloria do que realmente vitaminas. Muito diferente se você pegasse um alimento da natureza. Outro ponto é a absorção da glicose. O biscoito ele tem uma absorção muito mais rápido do que o hidrato de carbono proveniente de uma fruta, de um vegetal, até porque quando você for consumir algum vegetal, tá ali junto com uma carne, tá ali junto com a proteína. Então, esse hidrato de carbono não vai chegar na sua corrente sanguínea dando um susto na sua corrente sanguínea. Ele vai chegar gradativamente, dando tempo do seu corpo ir metabolizando e produzindo a insulina para ir ajustando e entrando na homeostase do seu corpo, diferente de um alimento ultraprocessado. Outro ponto muito importante que eu não posso deixar de falar aqui para você é como o nosso cérebro recebe esse tipo de alimento. O nosso cérebro ele tem um mecanismo muito sofisticado, ele identifica cada nutriente. A gordura vai trazer mais energia, uma energia estável. A proteína vai te trazer saciedade, tem ali uma parte estrutural que o seu corpo vai identificar. E a glicose vai te trazer energia rápida. Quando consumimos esses alimentos naturais, o nosso sistema de sinalização funciona de forma adequada. Mas quando adicionamos alimentos ultraprocessados, o nosso sistema de recompensa ele é acionado. Esses alimentos ultraprocessados eles são projetados para estimular intensamente esse nosso sistema. Por isso que muitas pessoas não conseguem ficar só numa bolachinha, num bombom, em uma coisinha só. Sempre adiciona mais do que a porção. Sempre você vai repetir, você nunca vai ficar em um só, porque esses alimentos são hiperpalatáveis, te estimulando a querer cada vez mais. E sabe por que isso é mais preocupante? Porque aquele alimento natural, normal, que você deveria adicionar todos os dias, ele passa a ser sem graça, porque ele não é um alimento hiperpalatável que te estimula lá no alto igual um alimento ultraprocessado. Por isso que muitas das vezes você já deve ter ouvido falar, ou provavelmente até você mesmo, acha que a comida de verdade é sem graça, quando uma comida ultraprocessada, uma pizza, um hambúrguer, um biscoito recheado, um milkshake é muito mais saboroso, muito mais hiperpalatável, muito mais desejado do que um alimento natural. A verdade é que a indústria alimentícia, ela manipulou e produziu alimentos que raramente se tem esse tipo de combinação de ingredientes na natureza. Normalmente na natureza, ou você vai encontrar um alimento que tem uma grande quantidade de glicose com seus nutrientes, como por exemplo as frutas, os vegetais, ou então um alimento com grande quantidade de gordura, como por exemplo a gordura da carne ou a manteiga, que embora seja processado, mas é algo que vem do alimento. Então você vê essa separação. É muito difícil você encontrar na natureza um alimento que tenha glicose em grande quantidade e gordura em grande quantidade. Enquanto na indústria você encontra sempre, em quase todos os alimentos, essa combinação de gordura e glicose, aumentando esse seu sistema de recompensa e esse seu desejo por querer comer cada vez mais. E aí muitas das vezes, quando a pessoa sofre de compulsão alimentar ou não consegue se controlar com algum tipo de alimento, ela se sente até frustrada porque não consegue se controlar. Mas a verdade é que a exposição a esse tipo de alimento vai te atrapalhar a ter esse controle e esse autocontrole. Quanto mais na sua rotina você adicionar alimentos de verdade, você vai perceber que esse controle você vai tendo aos poucos. O seu sistema, o seu corpo, ele vai se adaptando àquilo que ele realmente deveria fazer, que é se controlar na parte da saciedade, ter esse ponto de saciedade, saber parar nesse momento. Isso é natural nosso, todos nós temos. Só que ao longo do tempo, a maioria perdeu. Nós falamos aqui sobre a parte metabólica, o quanto esses alimentos ultraprocessados atrapalham a parte da resistência à insulina, atrapalham a parte da produção hormonal, mas uma das coisas também que se alterou ao longo do tempo e que a maioria das pessoas tem essas queixas são as queixas intestinais. Muitas pessoas sofrem de disbiose, sofrem de alteração intestinal por conta desses alimentos ultraprocessados. A nossa microbiota, ela sempre recebeu alimentos naturais. E no momento que ela recebe ali a
aditivos químicos, como por exemplo, corantes, adoçantes, conservantes, tudo aquilo que nunca o nosso corpo viu. Isso vai alterar a nossa microbiota. Muitos micro-organismos defensores nossos, muitos micro-organismos benéficos ali da nossa microbiota, elas reduzem, elas diminuem, porque elas não toleram esse tipo de aditivo químico. O excesso de açúcar, o excesso de glicose faz proliferar aquelas bactérias ruins, aumentando ali a chance de você ter um supercrescimento bacteriano, conhecido como SIBO, ou um aumento de fungos no seu intestino, conhecido como SIFO. E muitas das vezes a pessoa tem queixas ali de fermentação, de muitos gases, de até mesmo de dores intestinais. Algumas coisas que ela comia antes, hoje em dia já ela é intolerante. Tudo isso por conta de uma disbiose, um leaky gut, uma inflamação intestinal, que é essa inflamação intestinal crônica, muitas das vezes sem sintomas, pode ser gatilho para outros tipos de doenças. E aí, para você melhorar essa disbiose, você precisaria ter uma reparação intestinal, fazer um tratamento mesmo para sua reparação intestinal, mas isso é assunto para um próximo vídeo. E para você ficar por dentro de tudo sobre saúde, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de acionar também o sininho. Toda quarta-feira a gente tem vídeo novo aqui. Mas voltando, a dieta ancestral não quer dizer que você tem que viver igual nossos ancestrais, mas é só fazer escolhas realmente naturais. Alimentos naturais, minimamente processados, evitar aqueles alimentos ultraprocessados, escolher aqueles alimentos que são metabolicamente aceitáveis pelo nosso corpo. A verdade é que a nutrição moderna, ela se perdeu dentro das calorias, das contagens de calorias, de macronutrientes muito soltos e se esqueceu de focar realmente num alimento que nutre, num alimento que o nosso corpo realmente se conecta e sempre teve acesso. E por isso que muitas pessoas se perderam nas dietas da moda. A verdade é que os alimentos ultraprocessados, eles estão baseados no poder econômico e na indústria alimentícia a qualquer custo. Existem muitas teorias da conspiração que a gente vê por aí que não é tão conspiracional assim. Não é à toa que em dezembro do ano passado, lá em São Francisco, na Califórnia, eles iniciaram uma ação judicial inédita na história contra os 10 maiores fabricantes de alimentos do mundo, acusando eles de comercializar intencionalmente alimentos ultraprocessados prejudiciais à saúde, colocando o lucro acima da saúde da população. Então isso não é brincadeira, gente. Não sejamos inocentes nesse assunto. Mas aí eu te faço uma pergunta muito importante, muito mais importante do que isso tudo. O alimento que você está consumindo aí, ele é reconhecido biologicamente pelo seu corpo? O seu corpo reconhece como um real alimento? Porque quando o corpo reconhece realmente esse alimento, o metabolismo ele vai funcionar melhor e a estratégia nutricional, a melhor estratégia nutricional não é algo complexo. É realmente aquilo que sempre teve à nossa disposição. A alimentação natural, a alimentação saudável. Não é nada difícil. Aquilo que é o mais simples é aquilo que dá certo. Eu espero que esse vídeo tenha trago a você uma luz do que é realmente uma alimentação saudável. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de dar um like para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas e mais pessoas possam entender desse conteúdo aqui de valor. Todos precisam saber e desmistificar a real alimentação saudável. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.